Olá pessoal, hoje a nossa conversa vai ser sobre o método científico. E para abordar esse conteúdo nós vamos utilizar uma ferramenta muito legal, que é um infográfico, o qual apresenta informações através de elementos gráfico-visuais, como fotografias, desenho, diagrama estatístico, entre outros. E tais elementos são integrados em textos sintéticos. Vamos lá então? 6 passos para o método científico. O método científico consiste num conjunto de processos com padrão de organização para se realizar uma experiência ou pesquisa, por meio dos quais se consegue propor explicações para fenômenos e formação de materiais, a fim de produzir um novo conhecimento, melhorar ou até corrigir um já existente. Desse modo, o método científico nos traz a oportunidade de experimentar, de duvidar, de observar e de aprender através de simples ações no nosso cotidiano para, assim, contribuir com a ciência. O primeiro passo é a observação, o momento em que o pesquisador observa uma determinada matéria ou fenômeno a ser estudado. E através dessa observação, o pesquisador começa a apresentar questionamentos. Ele passa para a fase da elaboração do problema. É a etapa de elaboração das perguntas sobre o fenômeno ou material analisado. Tais como: por que ocorre esse fenômeno? Como o fenômeno ocorre? O que originou tal fenômeno? Qual a composição desse material? Qual é a importância disso para nós? A partir daí, com o problema apresentado, com os questionamentos realizados, começam a ter, assim, as hipóteses, que é a etapa em que o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior. Essas respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre materiais ou fenômenos semelhantes. A elaboração das hipóteses, por exemplo, deve ser feita com muita cautela, porque é por meio delas que a fase da experimentação será realizada. Ou seja, elas serão o ponto de partida da experimentação. É como se fosse uma prévia resposta das perguntas realizadas lá na fase do problema. A quarta fase, quarta etapa, é a experimentação. A partir dos problemas apresentados, a partir então das hipóteses, eu consigo fazer a minha experimentação. Nessa etapa, experimentos e pesquisas bibliográficas são realizados com base nas hipóteses levantadas. O objetivo é encontrar a resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados. Cada cientista deve desenvolver essa etapa de acordo com os conhecimentos que possui e as práticas que são necessárias para o esclarecimento de cada hipótese. Em seguida, a quinta etapa, análise dos resultados. Após a fase da experimentação, o pesquisador analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses. Para que assim venha a sexta etapa, que é a conclusão, em que o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizados respondem aos questionamentos levantados e permitem que ele faça afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados durante a sua pesquisa. Lembrando que todas as afirmações realizadas após a utilização do método científico são chamadas de teorias. E quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado é sempre o mesmo, passamos então a ter uma lei instituída. Assim, o método científico é um processo de experimentação usado para explorar observações e responder perguntas. E isso não significa que todos os cientistas seguem exatamente o mesmo processo. Muito agradecido pela sua atenção, bons estudos!